Hábitos. 20% dos hábitos constroem 80% da disciplina. A maioria das pessoas acredita que disciplina é força de vontade. Acredita que pessoas disciplinadas acordam todos os dias com uma energia sobrenatural, uma motivação inquebrável, uma resistência emocional capaz de vencer qualquer tentação. Mas isso é uma mentira. Disciplina não é força. Disciplina é estrutura. Disciplina não nasce da motivação. Disciplina nasce dos hábitos. E a parte mais surpreendente, não são todos os hábitos, apenas 20% deles. Os hábitos certos. Os hábitos que criam 80% da sua vida, do seu corpo, da sua mente, da sua energia, da sua rotina. Os hábitos que moldam quem você se torna. E quem você nunca consegue ser. A verdade é simples. Você não se torna disciplinado quando tenta fazer tudo. Você se torna disciplinado quando descobre quais são os poucos hábitos essenciais que criam a base da sua vida. Porque disciplina não é fazer muito. Disciplina é repetir o essencial. E a maioria das pessoas vive presa no oposto disso. Vivem tentando fazer tudo, mudar tudo, abraçar tudo, seguir dezenas de hábitos, centenas de resoluções, listas intermináveis de metas, e falham não porque são fracas, mas porque confundiram quantidade com direção. A mente humana não foi feita para gerenciar 50 hábitos. Ela foi feita para sustentar poucos comportamentos repetidos diariamente, poucas ações que criam identidade, poucos rituais que moldam o dia, poucos movimentos que alinham corpo, mente e energia. Por isso, em qualquer área da vida, você sempre vai encontrar o padrão. 20% dos hábitos criam quase toda a disciplina, enquanto os outros 80% são ruído, excesso, confusão, culpa, procrastinação e abandono. As pessoas disciplinadas não tentam fazer mais do que você. Pelo contrário, elas fazem menos, muito menos, mas fazem todos os dias. Não porque têm superpoderes, mas porque entenderam que disciplina não nasce do esforço. Nasce da automatização. Quando um hábito se torna automático, não exige força de vontade, não exige motivação, não exige luta, ele apenas acontece. E é assim que disciplina nasce. Hábitos que aconteceram tantas vezes que a mente para de resistir e o corpo assume o comando. Mas antes de entender quais são os hábitos certos, precisamos entender por que a maioria falha. E a resposta é brutal. A maioria tenta mudar a vida inteira ao mesmo tempo. Começa dieta, academia, leitura diária, meditação, escrever, acordar cedo, estudar, beber mais água, parar com vícios, organizar casa, aprender uma habilidade nova e tenta fazer tudo de uma vez. O cérebro entra em colapso. O sistema nervoso entra em sobrecarga. A rotina quebra. A pessoa desiste e ainda acredita que o problema é falta de disciplina. Não é. É falta de foco nos 20% que importam. A ciência já mostrou. O cérebro só consegue sustentar mudanças quando elas começam pequenas, claras e repetidas. Quando você tenta mudar demais, aciona o sistema de defesa. A mente rejeita, o corpo resiste, a dopamina cai. Você se sente incapaz e volta para os padrões antigos. Mas quando você muda um hábito certo, apenas você aciona um efeito dominó que reorganiza praticamente a vida inteira. Porque hábitos vêm em cascata, mudanças pequenas criam mudanças maiores. Disciplina em uma área vaza para outras. Um hábito forte fortalece a identidade. A identidade nova fortalece novos comportamentos. E o ciclo continua. Esse é o segredo do 80-20 aplicado aos hábitos. Um pequeno conjunto de comportamentos essenciais transforma quase tudo. Mas quais são esses hábitos? Eles não são os que você imagina. Não são hábitos bonitos, nem longos, nem glamourosos. São hábitos estruturais. Hábitos que afetam corpo, energia, foco, mente e identidade. Hábitos que influenciam todas as outras áreas. Hábitos que sustentam as escolhas mais difíceis. Hábitos que criam disciplina sem esforço. O primeiro deles é simples. O hábito de iniciar
Pessoas disciplinadas não esperam motivação. Elas começam mesmo mal, mesmo pouco, mesmo sem vontade. Porque o cérebro não recompensa a intenção, recompensa a ação. E quando você começa mesmo com uma ação mínima, você destrava o ciclo da procrastinação. O hábito de iniciar é um dos 20% que criam 80% da disciplina. É ele que separa quem tenta de quem faz. O segundo hábito é o hábito de concluir pequenas coisas. A mente cria identidade com base nas provas que você dá para ela. Toda vez que você conclui algo, não importa o tamanho, seu cérebro registra. Eu termino que começo. Essa identidade é o combustível da disciplina. Pessoas disciplinadas são aquelas que acumulam pequenas vitórias todos os dias. Elas não esperam grandes conquistas. Elas criam microvitórias, porque microvitórias constroem macrodestinos. O terceiro hábito é o hábito de eliminar ruído. Disciplina não é sobre fazer mais, é sobre remover o que atrapalha. O hábito de dizer não, o hábito de reduzir distrações, o hábito de desligar o que consome energia, o hábito de não carregar excesso. Esse hábito sozinho reorganiza 50% da sua vida, porque disciplina não cresce em ambientes caóticos, ela cresce em espaços leves. O quarto hábito é o hábito de cuidar da energia, não da vontade. Disciplina não nasce da mente, nasce do corpo. Dormir bem, beber água, movimentar-se, respirar direito, nutrir-se melhor, tudo isso é disciplina. Pessoas disciplinadas não têm mais força de vontade, elas têm mais energia. Energia gera vontade, vontade gera ação, ação gera hábito, hábitos geram disciplina. O quinto hábito é o hábito de repetir antes de melhorar. A maioria quer perfeição. Pessoas disciplinadas querem consistência. Elas repetem, mesmo ruim, mesmo imperfeito, mesmo lento. Porque repetição vem antes da evolução. Repetição é o tijolo invisível da disciplina. O sexto hábito é o hábito de se ver como alguém disciplinado. Identidade é um dos 20% mais poderosos. Você não age de acordo com objetivos. Você age de acordo com quem acredita ser. Quando você diz, sou indisciplinado, seu cérebro executa a profecia. Quando você diz, sou alguém que cumpre o que promete, seu cérebro procura comportamentos para confirmar essa identidade. Identidade cria hábito. Hábito cria disciplina. O sétimo hábito é o hábito de não parar quando falha. Pessoas disciplinadas falham também, mas elas não transformam falha em identidade. Elas transformam falha em continuidade. O hábito não é nunca cair. O hábito é sempre levantar. Esses hábitos, sim, apenas alguns, criam quase tudo. Eles são os 20% essenciais que transformam os 80% da disciplina, da rotina, da energia, da vida. O resto é secundário. O resto é decoração. O resto você adiciona depois. O mais interessante, quando esses hábitos entram, sua vida muda sozinha. Você começa a se sentir mais forte, mais capaz, mais organizado, mais coerente, mais em paz com suas escolhas. Você para de se sabotar, para de começar e parar, para de viver por impulsos, para de viver com culpa. Você finalmente conquista a consistência. Algo que a maioria nunca experimenta. É aqui que você percebe que disciplina não é dor. Disciplina é leveza, não é prisão, é liberdade. É dizer não ao que te destrói e sim ao que te constrói. Disciplina não deixa a vida menor. Disciplina dá espaço para a vida acontecer. E quando você entende que não precisa de 20 hábitos, só dos certos, tudo se torna mais simples. Você não precisa de força, você precisa de foco. Não precisa mudar tudo, precisa mudar o que importa. Não precisa ser outra pessoa, precisa ser a versão organizada de você mesmo. Seu futuro depende de poucos hábitos, seus 20%, e quando eles entram, o resto da vida entra no eixo. Agora, a pergunta é, quais são os 20% dos hábitos que você precisa instalar para transformar os 80% da sua vida? A resposta muda tudo, porque quando seus hábitos mudam, você muda.